Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, eu espero que vocês estejam bem e hoje vamos falar um pouquinho sobre o que o estudo intelectual exige, o que a gente precisa ter para desenvolver a nossa vida de estudos, tá bom? Eu espero que vocês gostem muito do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, comentar, que ajuda muito a crescer e a continuar esse trabalho aqui para vocês. Então, vamos lá, eu espero que vocês gostem. Hoje nós vamos falar sobre o fervor da investigação, vamos falar sobre alguns inimigos nossos, a preguiça, a moleza. Nós vamos falar sobre a concentração e como a concentração pode levar a uma vida de estudos concreta e eficaz, beleza? Então, primeiro, a gente vai comentar um pouquinho sobre o fervor da investigação. A gente pode dizer com que espírito, com que jeito nós precisamos aplicar e animar o nosso estudo. E esse espírito é o de zelo, de cuidado. Como é que a gente pode explicar isso? Então, primeiro, o espírito ativo é aquela pessoa que sempre está em busca, da verdade. Por exemplo, aquele espírito infantil de uma criança que toda hora vai e pergunta por que isso, por que aquilo. Dadas as devidas proporções, e a nossa circunstância de vida adulta, a gente também precisa ter esse espírito ativo. Essa pessoa que pergunta por quê? Por que uma coisa é assim? Por exemplo, no seu trabalho, muitas vezes a gente pode ter tarefas, a gente simplesmente aceita, tem que fazer desse jeito? Tá bom. O meu exemplo, eu trabalho com computação. Poxa, não seria interessante eu pegar aquela tarefa e entender, mas por que isso aqui funciona desse jeito? Em vez de só aceitar de, está funcionando. Entende? Você pode aplicar isso para sua área. Então, olhar para aquilo e falar, por que isso está funcionando? O que levou a isso? Se está dando um problema, por quê? O que há por trás? É esse espírito de zelo e de cuidado, esse fervor por investigar, que vai guiar a nossa vida de estudo. Então, a curiosidade da criança é aquele apetite inteligente que nasce. Então, a gente precisa ter essa ideia de uma alma que não envelhece, que busca esse conhecimento constantemente. O estudo, eu já falei isso antes, nos leva a uma vida jovem, a uma vida alegre, a uma vida realizada independente da idade. Nós também não devemos ignorar os porquês. Sempre estar dispostos a escutar a verdade. Às vezes a gente tem preguiça de ouvir aquilo que vai ser explicado. Sobre as nossas tarefas, podem vir aqueles pequenos sopros interiores e a gente vai buscar enxergar quais são as nossas dúvidas para poder trazê-las e aprender com aquilo. O primeiro passo para uma vida de estudos que seja eficaz é não enterrar as dúvidas, as dúvidas que vão construir a nossa vida de estudos. Depois, vocês sabem, o grande inimigo nosso, a preguiça, a moleza, o grande inimigo do saber é a indolência, Essa preguiça que detesta o esforço. É um pouco aquele comodismo, Parece que a gente, quando vai se entregar para uma coisa que é custosa, é quase uma morte, a gente sofre muito, E pensar, poxa, será que eu não tenho coragem? Será que me falta força para me entregar para uma sessão de estudos de verdade? Ir lá, fechar o computador, guardar o celular, longe das redes sociais. E às vezes é difícil, estudar sem internet, mas pegar um livro e sentar ali de uma forma tradicional, coerente e eficaz. Porque muitas vezes a preguiça e a moleza, às vezes vai até nos convencer. A gente vai estar achando que a gente está investindo o nosso tempo com o estudo, quando na verdade a gente está assistindo coisas aleatórias nas redes sociais. Às vezes a gente acha que está fazendo uma pesquisa, num servidor de busca, no Google, a gente vai lá, pesquisa alguma coisa, acha que está estudando, quando vê, você já clicou no anúncio e já está lá num site de sapato, Ou você já viu um anúncio lá e já abriu um link para comprar, não, vou comprar livro, E aí você se distrai 30, 40 minutos na Amazon olhando livros. Então, assim, a gente precisa vencer isso e perceber, dar nome às coisas. Isso não é estudo. Se a gente sabe dar nome, se a gente fala, olha, isso aqui não é estudar, a gente começa a clarear a nossa cabeça sobre o que precisa, na verdade, ser feito. Uma aeronave, no céu ali, e as hélices, como um helicóptero, Se parar, vai cair. Se parar de girar, vai cair. É assim que a gente precisa ter o fervor pelos estudos. A gente precisa deixar nos levar para além dos limites que nós imaginávamos, então não ficar na mediocridade. Sei lá, eu faço um curso, uma pós-graduação, uma faculdade, uma escola, seja o que for, E aí o professor, me indicou para estudar o capítulo 2. Então eu vou estudar só o capítulo 2, eu vou ignorar todo o resto do livro, não me interessa a introdução, capítulo 1. Não, a gente precisa ir além. Eu tenho contexto disso aqui? Pegar aquele capítulo e falar quais são as referências, quem esse autor está referindo, eu conheço esses outros autores que ele citou, com esse fervor, não deixar ele se parar, não deixar a curiosidade morrer,
não deixar o fervor da investigação acabar. Então, Bossuet, ele disse assim, a seguinte citação: o espírito do homem pode criar infinitamente. Somente sua preguiça põe limites à sua sabedoria e invenções. Essa é uma das frases que eu guardo na minha caixinha da força, alguns aqui já devem conhecer, a caixinha da motivação. E essa frase me ajuda muito, porque muitas vezes a gente acha que a gente não dá conta, a gente se compara, a gente olha para os outros e acha que a gente tá longe de conquistar ou conseguir aquilo. Os gênios foram homens como nós. O que nos impede? Muitas vezes é a preguiça. E esse excesso de orgulho, de falta de humildade por se comparar tanto, Ou seja, qual que é o nosso principal inimigo contra as leituras, contra o estudo? Quanto a crescer, seja culturalmente, seja na nossa área profissional, é o comodismo, é a preguiça, é a sensualidade, São os próprios defeitos. E note que não tem nada de externo nisso. Essa lista que eu falei não tem nada de externo. É tudo luta interior nossa para que a gente consiga estudar. Então a gente parar de dar desculpas de que todo o nosso entorno não nos ajuda a estudar. Porque o problema está dentro da gente, É uma luta que nós todos temos que lutar. O que acontece com alguns é que, tendo começado o trabalho, eles perdem o sentimento, daquele vazio de não ter feito nada. Pelo menos você fez alguma coisa. E aí, você contenta com aquilo que você já fez e tá bom. Entende? Então, muita gente para nesse momento também. Então, chega a começar alguma coisa, chega a buscar uma vida de estudos, chega a começar alguns livros e tudo, mas aí olha pro que fez, olha para aquilo ali e fala, tá bom. Não, a gente não pode dizer chega. Dizer chega é deixar o helicóptero cair. É uma vocação que sabe que precisa se desenvolver com o estudo, não se satisfaz com pouco. Tudo que adquiriu ainda é ponto de partida. Ainda estamos no começo, ainda acabamos de começar. É essa a ideia. Então, o ciclo: saber, depois buscar, saber novamente, distribuir, conseguir aplicar o que a gente aprendeu na prática e tudo, desenvolver alguma coisa, uma obra, e buscar de novo, se questionar de novo. É esse caminho que a gente precisa buscar. Quanto mais velhos a gente vai ficando, e não só de idade, mas de maturidade ali, mais atentos a gente precisa estar. Até porque, com a vida adulta, é muito, muito fácil a gente se perder em compromissos, a gente se perder em ocasiões que acabam com o tempo que a gente deveria dedicar ao estudo e à leitura, a gente se justificar dizendo que não tem tempo porque a gente tem que cumprir muitas coisas. Às vezes aparece, no meu Instagram e tudo, pessoas que mandam mensagem dizendo que eram muito leitores na adolescência, na faculdade, a vida foi passando e foi deixando os livros de lado e parou de estudar. Por quê? Muitas vezes porque se deixa levar por tudo aquilo. Vou dar uma reflexão aqui sincera, Você vai para uma festa, precisa ficar lá 6, 8 horas de diversão, de prazeres, de gula. Acaba que fica um negócio ali muito tempo. Será que não poderia reduzir esse tempo e depois aproveitar melhor uma boa noite de sono para no dia seguinte você conseguir estudar do que, dormir tão tarde, acordar tarde? E pensar, isso não é saudável. Isso nos afasta do nosso objetivo, que é um objetivo alegre. E a gente acaba chegando com aquela sensação de, não é de descanso, é de mais cansaço. Pensar quais são as ocasiões que eu posso ganhar tempo também para inserir o estudo na minha vida. O verdadeiro pensador, ele trabalha com esse espírito de conquista. A gente precisa ter esse impulso e essa inspiração que é um tanto heróica. Precisamos buscar sempre, esforçar sempre, ter coragem para romper a preguiça, ter coragem de ver que amizades nos afastam, que amizades nos aproximam dos nossos objetivos, porque tudo isso influencia. O infinito está diante de nós, que solicita, esse nosso infinito desejo por buscar o saber, mas a gente precisa também saber como que eu vou me aplicar para isso. E depois, do fervor da investigação, a gente poderia falar um pouco sobre a concentração. Nada é mais desastroso do que a dispersão, e a dispersão que a gente vive nos dias de hoje é constante, é o tempo inteiro, É uma luta estar aqui e para concluir qualquer coisa durante 1 hora seguida, sem se dispersar. Difundir uma luz, se a gente pega uma luz e difunde, é enfraquecer. Então, ao contrário, quando a gente pega uma lupa, e a gente passa ali por aquele foco, o calor se intensifica, a luz se intensifica. E a gente precisa desse foco. É isso que significa o foco. O espírito que aprenda a ser como uma lupa. Então essa ideia eu achei muito legal, essa imagem de que graças a essa atenção convergente, a gente vai ter esse foco no que a gente precisa fazer. Então a alma concentrada naquilo que existe como dominante. A gente vai se concentrar no que importa. Os olhos voltados para o que importa. Como é que a gente vai fazer isso com o estudo intelectual? Primeiro, a gente vai ordenar o trabalho para poder se dedicar por inteiro a ele.
Então, que cada tarefa que a gente vai exercer, fazer, seja do nosso trabalho profissional, seja do nosso estudo, tem que nos absorver, tem que ser a nossa única tarefa. Não existe multitask para o verdadeiro estudo, não existe. Não tem como você estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ah, não, porque eu consigo escutar uma videoaula enquanto eu faço uma outra coisa, não sei o quê. Bom, você pode estar ouvindo, às vezes, um podcast, uma coisa mais leve, um vídeo, né, no YouTube, você pode. Agora, uma aula em que você quer estudar, a gente não vai conseguir se concentrar plenamente se a gente faz muitas tarefas ao mesmo tempo. Então, colocar todo o foco como a única coisa que você esteja fazendo. Se você vai estudar, que seja só estudar, né? Só estudar. Tomar cada coisa em si mesmo, né? Fazer no tempo que se exige, com tranquilidade, levar até o fim, né? Passar de uma tarefa para outra com muita paz. Às vezes a gente se acumula assim e acaba se perdendo em agitações sem conseguir fazer tudo, porque a gente vai passando de uma tarefa para outra. Quantas vezes, né, a gente vai fazer alguma coisa, vai ler um livro, e a gente tá lendo o livro e tá lá: nossa, mas eu preciso fazer supermercado, nossa, mas eu preciso mandar mensagem para aquela pessoa, nossa, eu preciso resolver aquele problema. E a sua cabeça tá lá. Então você não tá nem resolvendo os problemas, nem lendo o livro. E como é que a gente vai fazer isso? Concentração. Uma dica muito prática que eu tenho: a concentração, ela pode ser construída. Não se assustem, porque a maioria das vezes a gente é assim, quando a gente vai ler, vai estudar, parece que a cabeça tá longe e a gente não absorve nada. E eu pensei em fazer um vídeo só sobre isso, mas uma dica muito concreta é você deixar do lado. Sugeriria não usar o celular, porque o celular dispersa, a gente abre para fazer uma coisa e já começa a fazer outra. Então, um bloquinho, deixa do seu lado um bloquinho. Você começou a estudar, lembrou que tem que fazer supermercado, anota no bloco. Vai lá e anota. Supermercado. Pelo menos você tira aquilo da sua cabeça, põe no papel e continua o estudo. Porque você não vai esquecer. Assim você não fica tão disperso pensando: nossa, supermercado, não posso esquecer supermercado. Não, você já anotou ali do lado. Então esse tipo de coisa, tem que mandar mensagem para não sei quem, então anota ali. Então a concentração, ela tem que ser assim, tem que se aplicar a cada trabalho que a gente vai fazer. O que importa é estar no momento presente inteiro naquela tarefa, né? Faz o que deves e está no que fazes. Isso é o que São José Maria Escrivá diz, né, no Caminho 815. E essa frase é a frase da vida, né? Faz o que deves e está no que fazes, inteiro, não pela metade. Outra coisa, mudar de tarefa o tempo inteiro não funciona. A concentração exige foco naquilo. Não ficar fazendo 15 minutos de tudo, uma sessão de vários 15 minutos, como se você fosse conseguir chegar no resultado. Não, é melhor uma sessão completa de 1 hora, de 30 minutos. Esse vai e vem de começar e tal só vai gastar mais energia nossa, né? A gente acaba desencorajando, a gente não avança, aí toda vez que a gente vai voltar, a gente tem que lembrar onde a gente parou. Essa continuidade com foco. Dentro de nós, o nosso espírito deve ter esse pensamento único de como eu vou desenvolver a minha vida de estudo, como eu posso focar, como isso aqui vai contribuir. Em uma sessão de estudo, você já deve ter um trabalho bem definido, né? Pensar sobre aquela única disciplina, né? Cavar sempre o fosso para ir mais fundo. Também não se dispersar em muitos temas. O que é mais importante na minha circunstância para aprender? O valor não vai estar nessa multiplicidade de temas de estudo, de cursos, e eu fiz 1001 cursos. Não. Foca naquilo. Se eu quero me tornar bom em estudar e bom na minha área profissional, eu vou focar no tema da minha área profissional e vou estudar sobre estudar, né? Eu vou me desenvolver nessa área. Um exemplo, às vezes você quer se tornar melhor em português. Poxa, eu vou focar aqui na escrita, na gramática, vou ver como é que eu posso ler, aumentar meu vocabulário, focar em querer tudo de uma vez. Assim a gente vai conseguir dirigir bem as nossas investigações e centralizar a nossa força. Porque a gente também não tem tanta força, né? A gente é fraco, a gente tem preguiça, a gente tem moleza. Começar aos poucos, né? E ver o que mais se encaixa na minha vida hoje e esses pontos que a vida intelectual exige de mim, como eu posso desenvolver. Desde esse fervor pela investigação, de buscar o conhecimento, até a concentração real, foco total naquela tarefa. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem, comentem, não se esqueçam de se inscrever no canal. E eu tenho um curso só sobre estudos, né, em que eu falo sobre memorização, atenção, toda essa temática, né, de vencer a preguiça de uma forma mais concreta e clara. Tá lá no curso Aprender a Estudar. Se quiser conhecer também, vou deixar o link na descrição. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Vamos lá juntos nessa vida de estudos, nessa luta constante por vencer a preguiça, a moleza e conquistar essa alegria de tornar a nossa vida uma obra. É isso, pessoal. Até a próxima!